O sistema de comunicação 5G completou 2 anos de implantação no Brasil em julho de 2024. É algo bastante recente. Até o momento, estamos falando em torno de 800 municípios brasileiros que já têm acesso a essa tecnologia. Só que aqui no Inatel, a gente já está falando da próxima geração de comunicação móvel, o 6G. Quer saber mais? Então vem comigo nessa conversa com o professor Luciano Leonel, que é o coordenador do Centro de Competência Embrapi Inatel em redes 5G e 6G, o XG Mobile. Professor, e esse centro que está focado nas pesquisas 5G e 6G, é o único do país? Exatamente isso. Nosso foco aqui é trazer novidades que vão chegar daqui 5, 10 anos na área de comunicações móveis. A gente está falando de uma nova tecnologia que deve começar a aparecer quando? Nos nossos aparelhos. A gente está tratando o 6G como uma tecnologia que está nascendo agora, né? Então a gente está fazendo a pesquisa dela agora para ela surgir no mercado daqui aproximadamente 10 anos. Então a gente fala em 2030, 2035, que é quando a gente espera ver a sexta geração implantada e de fato nos aparelhos, nos dispositivos que as pessoas vão usar. O incremento do 4G para o 5G, além da velocidade, ele trouxe a possibilidade da conectividade. Então é o 5G que permite a conexão de diversos outros dispositivos para a gente poder ter mais sensores e fazer a internet das coisas funcionar. O que vocês estão prevendo para o 6G? Onde é que a gente está indo para isso? O que é essa internet dos sentidos? Para responder isso, a gente tem que olhar primeiro o que mudou de fato do 4G para o 5G. Né? Então, o 4G ele evoluiu para prover uma comunicação de dados bem rápida e faz isso muito bem. Então, a gente consegue, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube pelo 4G de forma bastante satisfatória. O 5G ele evoluiu não só para trazer mais vazão, mais dados, mais velocidade, mas para colocar também essas coisas conectadas e também reduzir latência, que é a resposta da rede a um comando que você dá. Quando você clica na tela, aquele seu clique, ele vai até um servidor, é processado lá e retorna. Isso a gente chama de latência ou delay, né? Isso na rede 4G ainda era muito grande. Então, algumas aplicações de fato rápidas não podiam ser executadas sobre aquela rede. O 5G reduziu isso. Para quê? Para a gente colocar o 5G dentro da indústria, principalmente para controlar robôs. Imagina você controlando um drone à distância, imagina você mandando um drone virar e ele não vira na hora que você manda. Então, esse tipo de resposta tem que ser muito rápido. Então, o 5G também evoluiu para isso. Então, percebe que a gente saiu de um pilar, que era só dados e velocidade, e fomos para 3. Velocidade, muitas coisas conectadas, robustez e baixo atraso. O 6G vai expandir isso ainda muito mais, de tal forma que seja possível a gente integrar 3 mundos. A gente vai ter o mundo físico, o mundo virtual e o mundo biológico integrados sobre a mesma rede. Então a gente vai deixar de ser uma rede de comunicação e vamos virar uma rede de redes, uma rede integradora de 3 mundos que a gente já vive hoje, mas de forma separada. Como é que você pode levar para uma rede de transmissão de dados sentidos além da audição e da visão? Porque hoje é o que a gente trabalha. A gente ouve e a gente vê através desses dispositivos. Como é que você acrescenta algo mais? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a pandemia deixou bem claro para a gente que a comunicação através de áudio e vídeo não é suficiente. Ninguém se sente totalmente à vontade conversando com uma pessoa à distância, porque você perde muita informação. Né? Você tem o ser humano evoluiu para se comunicar com todos os sentidos. Então a comunicação verbal é só uma delas. A gente também tem a comunicação tátil, que a gente chama de comunicação hepática, né? Que a gente tem que tocar as pessoas, né? Então essa comunicação ática, na verdade, ela é essencial também para o convívio dos seres humanos. Então a gente está estudando formas de como a gente consegue captar o toque e como que a gente consegue transmitir isso para o outro lado e reproduzir do outro lado. Porque durante a pandemia a gente sentiu o isolamento. Exatamente. Não era suficiente só conversar com as pessoas mesmo vendo. A gente se sentia isolado. Exatamente. Essa tecnologia pode reduzir essa sensação. A gente quer eliminar ela, na verdade. Né? Essa é a proposta. Você ter a experiência de conversar com uma pessoa como se você estivesse na presença dela. Então, essa camada da comunicação áptica, né? Essa comunicação por toques,
ela é essencial nesse processo. Tem algumas aplicações que demandam você captar o toque e reproduzir. E tem outras que você só precisa captar, processar e fazer um retorno, né? Então, por exemplo, eu quero interagir com um objeto virtual. Eu estou imaginando isso no uso para medicina. Ou seja, se você vai fazer uma telecirurgia, né, o médico precisa de uma resposta no instrumento que ele está manuseando. A gente está falando aqui de reunião online entre famílias na pandemia, mas isso vai para assume uma outra esfera de abrangência. Então, na medicina, isso seria essencial para você poder ter isso. Sem dúvida. Né? Medicina seria essencial, também na parte de controles de mecanismos muito sensíveis. Né? Quero controlar, por exemplo, um telescópio à distância de alta precisão. Todo o feedback tátil do processo você tem que sentir também para você poder fazer isso de forma adequada. Então você tem muitas aplicações além disso. Mas no âmbito familiar, qual que é o nosso desafio? Né? Primeiro é como capturar essas informações. Esse é o primeiro desafio. Né? Que dispositivos serão usados para isso? O que você pode usar para você transmitir a força do seu toque, a temperatura, a textura da sua mão para o outro lado? E do outro lado, como é que a gente reproduz isso? Né? Então essas são as tecnologias que estão sendo pesquisadas agora para a gente permitir que essa aplicação nasça no futuro. E um ponto importante que a gente está olhando agora é o seguinte, a rede ela tem que se comportar de uma forma diferente daquilo que a gente faz hoje. Então, por exemplo, hoje você vai falar com alguém, você fala, a pessoa do outro lado escuta o que você disse e responde aquilo que você falou. Então a informação vai de um lado, é processada e volta. Perceba que quando você toca alguém, a informação é disparada dos dois lados ao mesmo tempo. Porque quando você toca, você transmite a sensação de pressão, a textura da sua mão, a sua temperatura, ao mesmo tempo que você sente outra pessoa. Então, é uma coisa totalmente diferente, é um paradoxo totalmente novo em telecomunicações, que a gente tem que começar a estudar e tentar resolver agora. Para daqui 10 anos, 15 anos, a gente ver essas coisas acontecendo. E no 5G? O que ainda é possível ou o que ainda está evoluindo no 5G para que esse período daqui até a entrada do 6G a gente vá complementando essas tecnologias? A gente aprendeu com o 4G uma lição muito importante, que é aquela de fazer uma tecnologia que possa evoluir. Ela não é estagnada. Né? Então o LTE, que é o nome técnico do 4G, significa evolução em tempo longo. Né? Então você vai evoluindo ao longo do tempo de forma a ir atendendo as novas demandas do mercado. O 5G também foi concebido dessa forma. Então nós temos esses 3 pilares, né, que eu comentei antes, de alta vazão, muitos dados, muitas coisas conectadas, baixa latência, alta robustez. Desses 3, a gente tem só o primeiro implementado. A gente está vendo só essa primeira leva, essa primeira onda do 5G acontecendo. As outras 2 ainda estão por vir. Né? Então a gente está trabalhando ainda para fazer a implementação dessas outras 2 frentes. Então a gente vai ver que o 5G ele ainda é capaz de fazer muitas coisas ainda que a gente não está vendo. Tá? E outra coisa que as pessoas também associam é o celular, né, o smartphone, com a rede. O 5G está quebrando essa regra. O 5G não é mais uma rede de smartphone. O 5G é uma rede de comunicação móvel para qualquer coisa. Então, com isso, a gente vai começar a ter acesso à rede 5G sem o telefone. Muita gente me pergunta, como é que vai ser o telefone na rede 6G? A gente não quer ter telefone na rede 6G. A gente quer se livrar do smartphone. O smartphone, na verdade, ele é uma prisão na forma de interação com a rede, porque você só tem só o seu dedo. Se eu não esfregar meu dedo na tela, eu não interajo com ninguém. A gente quer se livrar disso. De que forma? A gente está colocando agora inteligência em todas as coisas. A gente já está vendo já empresas como a Xiaomi e várias outras criando dispositivos com telas transparentes, com inteligência embarcada. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma mesa com um tampo de vidro que na verdade é uma tela. Então eu chego no café da manhã, ponho meu café aqui do lado e já vejo meu e-mail na própria mesa onde eu estou tomando meu café. E essa mesa não precisa nem ser minha. Com a autenticação cada vez mais eficiente, com criptografia cada vez mais forte, eu posso ter o meu smartphone em qualquer coisa que eu toque. Eu autentiquei nele, ele é o meu telefone. Eu tenho a minha área de dados ali. Sair, outra pessoa que vai sentar naquela mesa, vai interagir ali e vai ter as suas informações. E isso já está evoluindo até mesmo assim para copo inteligente, para janelas inteligentes. Né? Então você no ônibus, por exemplo, você não precisa ter o seu smartphone no ônibus, você pode interagir com a janela do ônibus. Né? É meio que futurista, é meio que muito de ficção científica. Mas a gente tendo essas ideias, a gente copiando os filmes,
a gente vai chegando na evolução tecnológica que nos permite fazer esse tipo de coisa. E quanto isso é importante no sentido de você deter essa tecnologia, essa capacidade de gerar esses códigos, de produzir essa infraestrutura. Estou te perguntando isso num seguinte contexto. A gente já gravou um episódio em que a gente fala justamente da computação quântica, né? Que fala sobre o impacto que ela pode ter. O impacto da computação quântica vai ser tão intenso quanto uma tecnologia 6G que te entrega essas sensações. Então, assim, esse horizonte de transformações é um horizonte que a gente já viu de transformação, a gente vai elevar de patamar, vai ser assombroso. Mas e gente para fazer isso? Locais capacitados. O Inatel é um centro de excelência. Temos mão de obra suficiente? Quais são os nossos desafios para formar as pessoas que vão conseguir produzir isso que o senhor está dizendo? Nós temos duas ações importantes nesse processo, né? Eu vou atacar primeiro o problema que você trouxe à tona, que é a questão das pessoas, né? Um dos objetivos do ExxonMobil é justamente a formação de recursos humanos para viabilizar a implantação das redes do futuro. Pessoas que entendam o que são essas redes e que consigam efetivamente implementar, garantir que funciona adequado, garantir que vai ter manutenção certa. Então, tudo isso a gente está tentando fazer com o ExxonMobil, criando essas pessoas, né? Formando essas pessoas. Qual que é o nosso desafio? O que a gente percebe muito hoje em dia é que as pessoas gostam muito de usar tecnologia, mas pouca gente quer aprender tecnologia. Então, a gente percebe que o interesse das pessoas pelas ciências exatas vem caindo com o tempo. Então, isso é um desafio que escapa do nosso controle dentro de uma instituição de ensino, porque advém aí de um fenômeno global. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo todo. E a gente percebe que se a gente não conseguir motivar as pessoas a entrarem na área das ciências, né, a gente perde nossa capacidade de inovar. Porque a gente não tem para quem ensinar, essa pessoa não tem novas ideias e não consegue usar essa rede de forma diferente. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Como motivar as pessoas a se interessarem cada vez mais por tecnologia para que elas possam, de fato, estar na crista da onda quando essa tecnologia chegar. Essa é uma grande preocupação nossa. E o outro ponto que a gente tem, que é muito importante, é que o Brasil sempre usou de forma reativa as tecnologias que eram providas por países como Estados Unidos, China, Coreia ou Europa como um todo. Então eles desenvolviam a tecnologia para resolver os problemas deles, os casos de uso deles. A gente olhava para essa tecnologia e tentava usar para atender nossas demandas. Fizemos isso com sucesso em vários casos, mas temos lacunas muito evidentes. O agronegócio é o maior deles. No agronegócio nós temos máquinas com toda a capacidade de conectividade. A máquina é uma coisa da internet das coisas já, mas a gente não consegue conectar porque não tem sinal no campo. E por que não tem sinal no campo? Porque as redes nunca foram desenvolvidas para levar a internet para o campo, porque os objetivos desses países eram oferecer internet nos grandes centros urbanos. A questão da densidade da rede, o número de antenas que eu preciso ter para atender uma dada região, cada vez está aumentando mais. Porque eles estão pensando na capacidade, em trazer mais coisas conectadas, mas não pensam no campo. Essa é uma realidade do Brasil, uma realidade da África, uma realidade do Chile. Até países de primeiro mundo, como a Austrália, sofrem esse problema. Então a gente está trazendo esse grupo de pessoas capacitadas em contribuir com a evolução da rede para trazer esses requisitos, para trazer essas demandas que são específicas do Brasil, para garantir que lá na frente, quando o 6G for inventado, ele vai estar apto a resolver os nossos problemas. Então é extremamente importante por essas duas razões. E o papel das agências de fomento e as agências com as quais a sua unidade dentro do Inatel faz parcerias para o desenvolvimento dessas pesquisas? Esse apoio ele é essencial. Sem isso, nada acontece. Né? Porque nós temos no Brasil, né, uma cultura onde as empresas elas estão muito interessadas em levar os seus produtos a preços adequados para o público que elas atendem, mas elas não têm a cultura de criar soluções aqui dentro.
Então a gente deixa para os institutos de pesquisas ligados às instituições de ensino. Exatamente. Né? E com isso, né, esses institutos eles precisam do recurso vindo dos órgãos de fomento para que mantenham suas equipes, tenham os equipamentos necessários para fazer as pesquisas, né, tenham condições de influenciar os órgãos padronizadores, né, tenham como criar competências que publiquem os resultados em veículos de alto peso, que gera, né, um certo respaldo para aquilo que ele está dizendo. A pessoa vai levar ele a sério porque ele tem um know-how que está comprovado através de um conjunto de artigos publicados em periódicos relevantes. Ou seja, foi revisado por pares que estão ao redor do mundo todo, os melhores cientistas do mundo revisaram aquele conteúdo e falaram assim, ok, o que esse cara está falando aí faz sentido e merece ser divulgado. Então, a gente só consegue fazer isso se tiver o apoio desses órgãos de fomento. Então, a gente agradece muito a FAPEMIG e a Embrapi, né, pela confiança que eles têm no Inatel, por terem, de fato, aportado os recursos aqui, que permite que essa equipe fabulosa que nós conseguimos juntar aqui faça trabalho fora do comum, né, eu diria, muito além da média em termos de conquistas, né, em termos de resultados. A FAPEMIG é a Fundação de Apoio e Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e a Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Promoção da Inovação, né? Isso, dentro da indústria, né? Dentro da indústria. Isso, o foco dela é na indústria, né? A preocupação da Embrapi é justamente essa, né? Como que a gente garante que a indústria brasileira vai ser competitiva com essa tecnologia que está vindo aí para frente, né? Como que a gente consegue gerar para a indústria nacional as ferramentas para elas conseguirem acompanhar essa evolução, né? E não ficar dependendo de ser sempre alguma coisa que vai fazer algo reativo àquilo que surge lá de fora, né? Então a gente quer dar essa visão. E isso é muito importante, porque a gente está vivendo hoje em dia, por exemplo, na questão das telecomunicações mais específico, né? Reduzindo um pouco o foco. A gente está vendo o surgimento de uma tecnologia onde as operadoras estão investindo muito, mas ninguém quer pagar mais por isso. Então todo mundo fala aí que acha o 5G muito legal, mas fala assim, não, então beleza, então vou aumentar a sua conta de telefone aí R$50 por mês. Não, eu não quero, fico com 4G mesmo. Então como é que elas ganham dinheiro? E o custo que eles estão tendo, comprando equipamento, leilão de frequências, né? Então perceba que é uma matemática difícil de fechar. Eles têm que criar novos serviços. E esses novos serviços são para quem? Não são mais para a pessoa comum, são para as empresas. É o que eles chamam de B2B, né? De business to business, né? Ou seja, negócio com negócio. E aí quais são esses negócios? Justamente resolver esses problemas. Como que eu levo a minha rede celular para dentro de uma mina, para Vale não ter que colocar mais gente lá dentro, poder colocar um robô ao invés de uma pessoa numa área de risco? Como que eu coloco sensores numa série de barreiras de tal forma que eu não preciso ter uma pessoa mais indo lá verificar se está tendo vazamento na barreira ou não? Ou como que eu posso fazer para ter os meus sensores dentro dos robôs, dentro das fábricas, que consigam predizer para mim quando aquela máquina vai falhar? Quando eu consigo perceber, por exemplo, que aumentou um pouquinho a vibração de alguma coisa está dando errado, um rolamento está começando a ficar mais solto, eu perceber e fazer a manutenção antes dele falhar, entendeu? Então, esses são os casos de uso, né? É para isso que a gente está criando essa rede, por isso que a gente está falando que a rede 5G não é uma rede só para o usuário, é uma rede de fato para as verticais, onde verticais são essa série de diferentes setores da nossa economia. O Brasil ele é tido como o celeiro do mundo, né? Grande produção que nós temos aí de alimentos, a gente alimenta o mundo. E a gente percebe cada vez mais uma demanda maior, mais gente nascendo, né? Mais gente querendo os insumos que a gente produz, mas a gente também sofre uma pressão muito grande pela defesa do nosso meio ambiente. Então, se você olhar os gráficos de produção de soja, por exemplo, nos últimos 20 anos, teve um salto enorme. Só que você olhar também a área cultivada com soja, ela segue exatamente o mesmo padrão. Ou seja, as duas curvas crescem juntas. Como é que você vai querer agora aumentar a produção de soja e proteger o meio ambiente? Você tem que descolar essas duas curvas. Você tem que começar a crescer com a produção e não pode mais crescer com a área ocupada. Como que a gente faz isso? Só com tecnologia. Só com tecnologia. Professor, a gente vai depender das empresas de telecomunicações para levarem essas redes 5G ou 6G para esses lugares de tão difícil acesso? Ou existe espaço
para outras empresas implantarem sistemas como esse, por exemplo, dentro de uma fazenda lá no meio do Centro-Oeste? Sempre vai existir espaço para você ter novos players nesse mercado, né? A gente está falando de coisas muito novas, né? São ideias muito recentes, cujos modelos de negócio não estão claramente definidos. Mas já está claro que as operadoras, as grandes operadoras e as operadoras regionais que estão surgindo agora no Brasil vão ter um papel enorme nessa transição, né? É muito provável que a gente tenha o que a gente chama aqui de microoperador, né? Microoperador é aquele pequeno provedor ou pequeno usuário que ele coloca ali uma infraestrutura e ele aluga aquela infraestrutura dele para uma operadora maior para coleta de dados que estão naquela região. O operador não quer gastar para colocar a infraestrutura lá, mas ela quer os dados daquela região. Então, existe uma possibilidade de parceria dessa forma. Isso já foi implementado pela Telefônica no Peru com algum sucesso, né, em parcerias com pequenos provedores e até mesmo fazendeiros que fizeram o investimento de colocar uma estrutura de comunicação e o núcleo da rede, né, aquela parte da rede que toma a decisão de quem pode usar, quanto tempo pode usar, ela se conecta nessa infraestrutura local e controla, por exemplo, o acesso, qual SIM card pode conectar naquela rede, qual usuário pode usar, né, e quem pode fazer download, quem não pode. Então a gente acha que vai ter um modelo assim mais inclusivo, né, onde dá bastante espaço para novos atores, né, principalmente startups. A gente vê espaço para startups criar essas soluções e fazer essa ponte entre o mercado, a vertical, e a operadora, né, digerindo os dados que a vertical gera para ser inseridos no núcleo da rede, com a ponte, né, uma forma de travessia de um mercado para o outro. Né? Então acho que é um mercado bastante inovador, que a gente vai ter bastante oportunidade no futuro. Professor Luciano, quero agradecer demais esse papo aqui com a gente. Pensar daqui 10 anos do que vai ser a telecomunicação é algo que a gente não está olhando, mas ainda bem que tem gente como vocês de olho nisso. Muito obrigado e muito sucesso. Prazer todo meu. Bom, agradecer você também que nos acompanhou, lembrando sempre que os conteúdos sobre inovação, tecnologia, telecomunicações estão sempre aqui no Inatalks, o podcast oficial do Inatel. Acompanhe a gente no Spotify. Até a próxima.